Olá, pessoal. Nesse vídeo vamos continuar com algumas variações de situações ou de substituições que a gente fez no vídeo passado. Então, vamos começar com certo tipo de substituição que não é necessariamente trigonométrica. Na realidade, poderíamos chamar elas de trigonométricas hiperbólicas. E vamos ver como elas funcionariam nesse caso. Então, lembrando que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Lembrando essa identidade, a gente está utilizando que cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos 1 é igual a seno hiperbólico ao quadrado de x. Tá? Então, esse é um tipo de identidade. O outro tipo de identidade que a gente vai usar é cosseno hiperbólico ao quadrado de x igual a seno hiperbólico ao quadrado mais 1. Tá? Então, podemos expressar seno hiperbólico ao quadrado em termos de cosseno hiperbólico ao quadrado ou cosseno hiperbólico ao quadrado em termos de seno hiperbólico ao quadrado. Então, no primeiro caso, se a gente faz x igual a cosseno hiperbólico de t, por exemplo, a gente vai obter que essa expressão vai virar, ou seja, a cosseno a quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado, menos a quadrado vai virar a quadrado seno hiperbólico ao quadrado, cuja raiz vai ser simplesmente valor absoluto de a por seno hiperbólico de t. Tá? Mas, de novo, lembrando que quando a gente faz esse tipo de substituição, é importante saber, ou é importante colocar restrições sobre a nova variável, de tal maneira que essa função seja invertível. No caso, a restrição vai ser t maior ou igual do que zero. Com isso, garantimos que cosseno hiperbólico é injetivo e, em particular, quando t é positivo, o seno hiperbólico é positivo. Então, isso aqui vai dar simplesmente seno hiperbólico de t multiplicado pelo valor absoluto de a. Okay? Então, essa substituição serve para resolver esse tipo de raiz quadrada de x quadrado menos o quadrado. Analogamente, se a gente tiver um x quadrado mais a quadrado, a gente poderia usar a segunda identidade que eu escrevi. Essa daqui. Tá? Então, temos uma soma de quadrados. Então, nesse caso, vamos fazer... Aqui é seno hiperbólico, desculpa. X igual a seno hiperbólico de t. Se x é igual a seno hiperbólico de t, quando a gente substituir, o que a gente vai obter no final vai ser valor absoluto de a por cosseno hiperbólico de t. Por que, de novo, o valor absoluto não aparece aqui? É pelo fato de, para que seno hiperbólico seja injetora, podemos assumir ou podemos impor que t seja maior ou igual do que zero. E quando t é maior ou igual do que zero, o cosseno hiperbólico é positivo. Tá? Então, por isso, não aparece esse valor absoluto. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, no caso, temos uma expressão do tipo x ao quadrado menos 9 ou x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Nesse caso particular, fazendo x igual a 3 cosseno hiperbólico de t, e de x igual a 3 seno hiperbólico de t, por dt, esse tipo de substituição, segundo o que a gente viu lá em cima, vai resolver essa raiz que aparece embaixo. Então, vamos ver como isso funciona. Então, essa integral virou a integral de dx, que seria 3 seno hiperbólico de t por dt, e embaixo aparece raiz de 9 cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos 9. Isso que essa integral, a raiz embaixo, como cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1, dá seno ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado,
o que a gente obtém é justamente 3 seno hiperbólico de t sobre 3 seno hiperbólico de t por dt. Tá? Mas isso dá integral de dt, que não é nada diferente do que t junto com a nossa famosa constante de integração. Só que a gente não pode esquecer de voltar na variável original. A variável original é x. Como relacionamos x e t? Lembrando que x é igual a 3 cosseno hiperbólico de t. Então, x sobre 3 igual a cosseno hiperbólico de t. Então, cosseno hiperbólico a la menos 1 de x sobre 3 é igual a t. Lembrando que, pela escolha que a gente fez de t, t sendo um número maior ou igual do que zero, ou uma variável maior ou igual do que zero, então a gente sabe que o cosseno hiperbólico tem inversa nesse intervalo. Portanto, faz sentido essa relação, ou escrever cosseno hiperbólico a menos 1. Portanto, a gente chega aqui a integral de 1 sobre raiz de x quadrado menos 9 por dx vai ser igual a cosseno hiperbólico a menos 1 de x sobre 3 mais uma constante. Tá? Uma coisa interessante sobre esse exercício é o fato de você poderia ter feito uma substituição trigonométrica diferente. Por exemplo, você poderia ter feito x igual a 3 secante. Se vocês lembram explicitamente as substituições trigonométricas, x igual a 3 secante também é uma substituição útil. X igual a 3 secante de θ. Então, eu deixo como exercício para vocês tentar fazer essa mesma integral fazendo essa substituição. O que vai acontecer? A integral vai virar uma integral trigonométrica. Você faz integral trigonométrica, no final você vai obter uma certa resposta. Se você olhar na comparação entre essa integral e a integral que você obtém fazendo essa outra substituição, vai parecer uma coisa muito diferente. Mas, na realidade, é exatamente a mesma coisa. O que a gente vai obter fazendo essa substituição trigonométrica é uma expressão explícita da inversa de cosseno hiperbólico. Então, não fique preocupado, simplesmente é uma expressão diferente para a inversa de cosseno hiperbólico. Essa substituição é bem mais simples, a integral que aparece é bem mais simples, mas tem a desvantagem de ficar em termos de cosseno hiperbólico a menos 1, que a gente não tem muito conhecimento dessa função, mas vale a integral. Ok. Então, agora vamos analisar o que acontece quando a gente tem uma expressão, uma raiz de uma expressão quadrática que não necessariamente é bonitinha. Bonitinha em que sentido? Tipo, para aplicar substituições trigonométricas, por enquanto, a gente procurava expressões desse estilo, x quadrado, diferença de quadrados ou soma de quadrados. Uma vez que a gente fazia isso, ficava mais ou menos evidente o tipo de substituição que poderia resolver o problema da raiz. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é identificar algum tipo de substituição que vai servir para expressões do tipo raiz de ax quadrado mais bx mais c. Tá? Então a pergunta é como resolver. E com resolver quer dizer, existe alguma substituição bonitinha que faça com que essa raiz se cancele de alguma maneira. Tá? Então podemos cancelar x igual ao quê? Tá? Então, mas vamos analisar o caso geral, quando temos uma função quadrática que não necessariamente é bonitinha, diferença de quadrados ou soma de quadrados. Esse vai ser o objetivo daqui para frente. Então vamos lá. Vamos supor que você tem uma expressão do tipo ax quadrado mais bx mais c. Obviamente precisamos que a seja diferente de zero,
Por quê? Porque se A for zero, o que a gente teria seria uma equação linear. Então, não faz... não vai dar problema. Raiz de uma expressão linear. Raiz de bx mais c é fácil de resolver com uma substituição simples. Então, se A é diferente de zero, então essa expressão ax² mais bx mais c pode ser vista como A, podemos fatorar esse A, x² mais b sobre A por x mais c sobre A. Tá, mas por que eu faço isso? Porque, de alguma maneira, eu quero fazer com que apareça uma diferença de quadrados ou uma soma de quadrados. Então, o que eu vou fazer é completar a expressão que está entre parênteses para obter um quadrado. Então, isso vai ser A vezes x² mais b sobre a x. Então, o que falta para que essa expressão seja um quadrado, um trinômio quadrado perfeito? Faltaria b sobre 2a ao quadrado. Tá? Lembrando que você tem o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, o segundo deveria ser b sobre 2a. Tá? E esse seria o último ao quadrado. Então você completa o quadrado, só que quando você faz isso, você tem que subtrair para compensar o que está fazendo. E continuamos com c sobre a. Tá? Qual é a vantagem de fazer isso? Simplesmente conseguimos expressar isso como x mais b sobre a ao quadrado mais o c sobre a menos b sobre 2a ao quadrado. Caso essa expressão vai poder ser escrita dependendo de como se comporta esse número daqui. Vamos chamar esse número de k. E vamos considerar casos. O que acontece, por exemplo, quando, caso 1, se k for positivo, então essa expressão que a gente tem vai virar o quê? A vezes x mais b sobre a ao quadrado, mas um número positivo pode ser escrito como raiz dele ao quadrado. Então, o que a gente obteve? A gente obteve aqui uma soma de quadrados, que é uma expressão bonitinha que a gente já sabe tratar mais ou menos como ela funcionaria. Agora vamos ver o caso 2. O que acontece se k for negativo? Então, nesse caso, a expressão vai virar a vezes x mais b sobre a ao quadrado menos raiz de menos k ao quadrado. Certo? Por quê? Porque raiz de menos k ao quadrado não dá menos k, dá valor absoluto de k. Tá? Então, simplesmente você faz a consideração, essa pequena consideração, e o que você obtém? No final você vai obter diferença de quadrados. Tá? Resumindo, o intuito dessas contas que eu fiz aqui foi essencialmente transformar qualquer expressão quadrática em soma de quadrados ou diferença de quadrados
onde aparecem algumas pequenas transformações na expressão. Então, vamos ver na prática para que serve isso. Como é que a gente pode usar isso na prática para encontrar algumas integrais que não estão necessariamente na forma bonitinha. Tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, temos a integral de uma expressão desse estilo. Só que aqui temos x quadrado mais 2x mais 2. Ok, então, x quadrado mais 2x mais 2. O que eu vou fazer é exatamente o mesmo processo que eu fiz no slide anterior. Simplesmente vou completar o quadrado somando 1, só que compenso tirando 1. E o resto fica exatamente igual. A única coisa que mudou foi isso daqui. Para que eu fiz isso? Para completar um quadrado em x. Então, essa expressão virou x mais 1 ao quadrado mais 1. Ok, então essa integral virou a integral de 1 sobre x mais 1 ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado por dx. Qual é a vantagem de ter essa forma explícita? A vantagem de ter essa forma explícita é que, quando a gente tinha soma de quadrados, a substituição adequada era tangente, certo? Nesse caso, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Temos uma soma de quadrados, vamos fazer tangente. Só que agora o que a gente vai fazer é x mais 1 igual a tangente de θ. Da onde saiu esse x mais 1 é justamente essa expressão que aparece aqui. Antes, quando estava tudo pronto, você simplesmente fazia x igual a tangente. Pronto. Mas, via esse tipo de modificações, você tem que tomar cuidado e fazer essa pequena variação. Então, você faz x mais 1 igual a tangente de θ. Quanto dá dx? Nesse caso, a derivada da tangente seria secante quadrado de θ por dθ. Então, essa integral virou a integral de dx, que era secante quadrado de θ, dividido por tangente ao quadrado mais 1. Todo ao quadrado, por dθ. Isso é a integral de secante ao quadrado de θ. Tangente ao quadrado mais 1 é secante quadrado. Isso ao quadrado dá secante a la 4. Isso dá a integral de dθ sobre secante ao quadrado de θ. Isso dá a integral de cosseno ao quadrado de θ por dθ. Tá? De novo apareceu a integral de cosseno ao quadrado. Lembrando que cosseno ao quadrado tem uma identidade muito bonita, que abaixa o grau. Então, isso vai dar a integral de 1 meio de 1 mais cosseno de 2 vezes θ por dθ. Então, essa integral vai dar θ sobre 2 mais seno de 2θ sobre 4. Okay? Nesse ponto, a gente precisa voltar na variável original. Então, vamos ver como podemos fazer isso. No caso, podemos usar o... Bom, primeiro, seno de 2θ podemos expressar em termos de seno e cosseno. Por quê? Se vocês prestam atenção em como voltar na variável original, é muito fácil encontrar as funções trigonométricas básicas. Seno θ, cosseno θ, tangente θ, etc. Mas seno de 2θ, como tal, não é fácil utilizando o método do triângulo. Então, simplesmente, podemos escrever isso como θ sobre 2, mas seno de 2 vezes θ é seno do ângulo duplo, certo? Que vai ser 2 vezes seno θ cosseno θ. Então, isso dá seno θ cosseno θ sobre 2.
E agora finalizamos com a constante de integração. Tá? Mas queremos voltar na variável original. Na variável original, lembrando que se esse aqui era θ, tangente de θ era x mais 1. Então, isso quer dizer que esse vai ser x mais 1, esse vai ser 1, e esse daqui, a hipotenusa, pode ser calculada como a soma desses quadrados. Então, vai ser raiz de x mais 1 ao quadrado mais 1. Tá? Uma vez temos isso, sabemos quanto vale seno θ. Vai ser x mais 1 sobre raiz de x mais 1 ao quadrado mais 1. Sabemos quanto vale cosseno θ, que vai ser 1 sobre essa raiz. E sabemos quanto vale θ, que é simplesmente θ é tangente a la menos 1 de x mais 1. Tá? E com essas informações a gente consegue a expressão da integral em termos da variável original. Okay? Então, simplesmente substitua e vai obter a sua integral. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos para ilustrar essa situação. Então, começamos com esse daqui. X quadrado sobre raiz de 4x menos x quadrado. Então, vamos ver. A expressão quadrática que está dentro da raiz não é uma diferença de quadrados, não é uma soma de quadrados. Então, vamos tentar transformar ela de maneira conveniente. Então, quanto é 4x menos x ao quadrado? Isso dá menos 1 vezes x ao quadrado menos 4x. Certo? Isso dá menos. Então, vamos completar o quadrado. Então, temos x quadrado menos 4x. Para completar o quadrado, precisa somar um 4. E, finalmente, você vai obter menos 4 para compensar. Então, isso vai dar menos x menos 2 ao quadrado menos 4. Que pode ser escrito como 4 menos x menos 2 ao quadrado. Ok, parece que foi uma volta gigantesca, mas é o método geral. Como você pode construir, a partir de qualquer expressão de quadrática, uma diferença de quadrados ou uma soma de quadrados. Ok, uma vez que temos essa expressão, substituímos na nossa integral. Então, vamos ter a integral de x quadrado dividido toda essa expressão. Raiz de 4 menos x menos 2 ao quadrado por dx. Então, o que vai servir nesse caso? Então, temos a quadrado menos uma função em x ao quadrado. No caso, uma substituição útil vai ser x menos 2 igual a seno θ. Tá? E no caso, dx vai ser igual a cosseno θ por dθ. Uma vez, desculpe, tem que ser com 2. Tem que ser 2 vezes e aqui 2 vezes. Por quê? Porque tem que ter o a, de tal maneira que essa diferença de quadrados funcione bonitinho. Ok. Então, fazendo essa substituição, o que vira a nossa integral? Então, vai virar a integral d. Ok. Temos um x quadrado. Então, precisamos saber o quanto é x quadrado. Então, a partir dessa substituição, sabemos que x é 2 mais 2 seno θ. Então, x quadrado é igual a 4 mais
8 seno θ mais 4 seno ao quadrado de θ. Certo? Isso vai dar x quadrado. Então, temos 4 mais 8 seno θ mais 4 seno ao quadrado de θ. O dx virou 2 vezes o seno θ por dθ. Embaixo a gente tem raiz de 4 menos 4 seno ao quadrado de θ. Isso que está embaixo, no final vai virar 2 vezes cosseno θ. Então, isso aqui vai virar a integral de 4 mais 8 seno θ mais 4 seno quadrado de θ por dθ. Tá? E lembrando como fazer esse tipo de integrais, as duas primeiras são fáceis, mas seno ao quadrado você precisa aplicar uma identidade trigonométrica que diminui o grau. Então vai ser a integral de 4 mais 8 seno θ mais 4 dividido, não, vezes 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ, certo? Seno ao quadrado de θ é 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ por tudo isso por dθ. Tá? E essa integral vai ser 4θ mais menos 8 cosseno θ. Aqui temos mais 2θ. E no final, menos seno de 2θ dividido por... Não, menos seno de 2θ. É isso. Tudo isso mais uma constante de integração. Tá? E para voltar na variável original, a gente pode usar o triângulo. Então, acho que vamos fazer aqui. Aqui é pequenininho, a volta para a variável original, e depois continuamos com a outra integral. Então, para voltar na variável original, você precisa da seguinte informação. X menos 2 é 2 seno θ. Então, se isso é θ, x menos 2 sobre 2 é seno θ. Então, esse pode ser x menos 2 e esse 2. Então, tendo essa informação, o outro lado vai ser raiz de 4 menos x menos 2 ao quadrado. Então, com essa informação do triângulo, a gente pode calcular facilmente cosseno θ, que seria raiz de 4 menos x menos 2 ao quadrado, dividido por 2. O que mais aparece? Aparece seno de 2θ, só que seno de 2θ pode ser escrito em termos de seno θ e cosseno θ. Seno θ era x menos 2 sobre 2. Então, e a única coisa que faltou foi θ. Só que esse θ vai ser x menos 2 sobre 2, seno a la menos 1. Tá? Então, com todas essas informações, você consegue voltar na variável original. Por favor, não esqueça de colocar a constante de integração no fim. Tá? E, de novo, muito importante, esse seno de 2θ, o que eu fiz? 2 vezes seno θ cosseno θ.
que é uma identidade trigonométrica. Por que fazer isso? Porque é fácil encontrar seno e cosseno em termos dessa variável θ. Ok. Então, vamos lá. Agora, para finalizar, vamos fazer essa última integral. Vamos ver os principais passos de como fazer essa integral. Então, vamos com a expressão 5 menos 4x menos x ao quadrado, que é o que está dentro dessa... Essa potência é 5 meios, em particular é uma raiz, certo? É uma raiz quadrada elevada a uma potência 5. Então, vamos tentar escrever isso. Então, isso vai dar menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Esse menos é fatoreio agora. Isso dá menos x ao quadrado mais 4x. Se eu quiser completar o quadrado, precisam 4. E aqui, menos 4. E, finalmente, menos 5. Então, isso pode ser escrito como menos x mais 2 ao quadrado menos 9. Certo? Então, isso dá 9 menos x mais 2 ao quadrado. Então, essa integral virou a integral de 1 sobre 9 menos x mais 2 ao quadrado, tudo isso a 5 meios, por dx. Uma vez temos isso, a gente pode fazer a substituição. Então, temos a quadrado menos alguma coisa ao quadrado, que depende de x. Então, a substituição adequada vai ser x mais 2 igual a seno de θ. Dx igual a cosseno de θ por dθ. Temos a nossa substituição. Então, essa integral virou a integral de dx cosseno θ por dθ dividido por 9 menos... Então, seria 9 menos... Ups, desculpa. Esqueci de colocar o 3 aqui. Bem importante esse 3 para que todo funcione bonitinho na hora de tirar a raiz. Tá? Então, x mais 2 é igual a 3 seno θ, esse 3 vem de 9 igual a 3 ao quadrado. Ok, então uma vez temos isso, então aqui em cima virou 3 cosseno θ, embaixo virou 9 menos 9 seno quadrado de θ a 5 meios. Então, essa integral virou a integral de 3 cosseno θ dividido por 9 menos 9 seno quadrado, isso dá 9 cosseno quadrado. Tudo isso a 5 meios por dθ, isso dá a integral 3 vezes cosseno θ, embaixo vai dar 9 a 5 meios. Isso dá raiz de 9 a 5, ou seja, 3 a 5. E aqui temos cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado a 5 meios, ou seja, cosseno a 5 de θ por dθ. Isso vai dar a integral, ou seja, 1 sobre 3 a la 4, pela integral de 1 sobre cosseno a la 4, ou seja, secante a la 4 de θ por dθ. Lembrem como fazer esse tipo de integral. A gente pode usar o fato de que a derivada de tangente é secante quadrado. Então, o que a gente pode fazer é 1 sobre 3 a la 4, integral de secante ao quadrado de θ, secante ao quadrado de θ por dθ. Isso dá 1 sobre 3 a la 4. O primeiro secante quadrado pode ser visto como 1 mais tangente quadrado de θ e o outro como secante ao quadrado de θ por dθ. Então, podemos fazer
U igual a tangente, desculpa, tangente de θ, du igual a secante ao quadrado de θ por dθ. Uma vez que a gente faz essa substituição trigonométrica, temos qual integral? A gente vai obter a integral de 1 sobre 3 a la 4, a integral de 1 mais u quadrado por du. Isso dá 1 sobre 3 a la 4 vezes u mais u ao cubo sobre 3, que seria 1 sobre 3 a la 4 vezes tangente de θ mais tangente ao cubo de θ sobre 3 mais a constante. Ok? Eu só peço para vocês finalizarem esse exercício. Para finalizar, a única coisa que falta é voltar na variável original, que era o x.